E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos tratar sobre a guerra cambial. Yuan, a arma secreta da China, Yuan ou dólar, quem manda no seu bolso? Então hoje nós vamos bater um papo muito importante para você começar a entender como funciona essa questão do jogo das moedas, do jogo do dinheiro. Como é que os países se enriquecem e como eles empobrecem. Todos os países, como já todo mundo sabe, trabalham com essa coisa de comprar, vender, produzir, explorar, tal, etc. Só que tem um detalhe. Existem os países que têm controle sobre sua própria moeda e os países que não têm um controle sobre sua própria moeda. Por exemplo, o Brasil, ele é coadjuvante. O real, todo mundo sabe como o real é. Não tem poder de compra nem nada, etc. E lá fora não é uma moeda de prestígio. Agora, o dólar e o yuan, a conversa é diferente. E aí que nós entramos numa coisa muito importante, que é a questão da guerra cambial. Veja só como isso funciona. A China, que não é besta nem nada, o que ela faz? Ela pega o seu yuan, a sua moeda, o seu dinheiro e desvaloriza propositalmente. Isso faz o seu produto chegar no mercado mais barato. Ou seja, vou te dar um exemplo. Vamos supor que existe uma fábrica que produz roupa brasileira, outra roupa americana e outra roupa chinesa. Por que a chinesa é mais barata? Não é só por causa da mão de obra, etc. não, porque também tem a logística e tudo que também inclui custos nessa forma de fazer chegar, ou seja, o transporte da China até o Brasil teria custo. Ou seja, encareceria o produto. Mas aí o que acontece? Como a China desvaloriza a própria moeda, o produto chega aqui barato. Isso é ruim para o Brasil? Atualmente, não. Porque o Brasil, infelizmente, não produz praticamente nada. O Brasil não produz nem prego. Aliás, deve produzir prego em algum lugar, mas o Brasil importa até prego. Pronto, o problema é esse. Então o Brasil ele importa muito e só exporta o básico, que é matéria-prima, só exporta a questão de alimento. E aí? E as indústrias aqui do Brasil? Por que não vai para frente? Por que o Brasil não avança com essa questão industrial? Por que nós não produzimos nosso próprio carro? Por que nós não produzimos as nossas próprias coisas aqui? Matéria-prima tem aqui dentro. Por que não consegue? Porque não é permitido que o Brasil seja independente. Tanto faz China ou Estados Unidos, o real fica espremidinho entre o dólar e o yuan. Porque os Estados Unidos ele determina muita coisa, o que pode ser e o que não pode, e os chineses, a questão deles é o seguinte, eles não ficam tentando determinar o que pode e o que não pode, mas eles são comerciantes, então eles vendem. Por exemplo, um exemplo bem prático para você entender aqui. O Brasil, muita gente fez dinheiro no Brasil importando produtos da China e vendendo, certo? Isso sempre foi prática do brasileiro desde a época que se fazia isso com o Paraguai. Comprava o produto no Paraguai e revendia no mercado brasileiro. Ok? Só que tem um problema. Muita gente fica falando que tem que taxar a China, tem que taxar o Paraguai, enfim, porque está atrapalhando o comércio e a indústria nacional. Só que tem um detalhe. Desde quando o comércio e a indústria nacional brasileira recebe incentivo do governo ou é permitido trabalhar sem pagar grandes taxas? Hoje, basicamente, você que é empreendedor, você que é MEI, você que está aí tentando sobreviver, tentando fazer seu próprio negócio, você sabe que muitas vezes você é sufocado. Não deixam você crescer. O ideal do Brasil hoje era praticamente isentar quem produz de pagar qualquer coisa. Ou seja, você é um cara que quer fazer uma indústria de roupa, uma indústria de calçado, uma indústria de seja lá o que for, carro, moto, celular, seja lá o que for, você não deveria ser cobrado por nada disso. Você não deveria ser taxado, ou então a taxação mínima para que você pudesse produzir e gerar riqueza. Nesse ponto, os chineses, na verdade, o Oriente já entendeu que a riqueza vem da produção da população. Ou seja, o dinheiro não nasce do nada, como certos fãs do Estado pensam que o dinheiro sai
né, da produção estatal. Começa que Estado para produzir não é bem assim que funciona. Estado para produzir, até isso o Brasil é terrível. Teria que se criar planos de carreira realmente concretos para a pessoa pegar aquela estrutura estatal e fazer ela realmente gerar riqueza. E não é isso que acontece. Todo mundo sabe que não é isso que acontece. O Estado brasileiro hoje, ele é um Estado extremamente inchado, penoso, pesado para a população brasileira carregar. E isso, meu povo, não pode continuar. Eu volto a afirmar para vocês, nós estamos chegando numa situação mundial complicada. O Brasil, para a população não sofrer tanto, o Brasil ele precisa ter uma produção própria. O Brasil precisa acontecer enquanto nação. Nós precisamos forrar isso aqui de malha ferroviária. Eu vou falar isso 1000 vezes se preciso for. Para você poder viajar pelo menos para as principais cidades, pagando quase nada, pagando barato. A Petrobras ou qualquer outra empresa, se vocês quiserem, o Correio, seja lá o que for, tinha que ser bem administrada e essa riqueza voltar para o povo. Ou se for privatizar de uma forma correta. Não essa loucura que foi feita no Brasil nesses últimos anos, gente. Hoje, se o brasileiro não acordar, quando a terceira guerra quente começar, porque nós já estamos nela fria, mas quando ela começar quente, vocês vão ver loucura nas ruas do Brasil. Então minha preocupação hoje com essa série que eu estou trazendo para vocês é isso, para que o brasileiro possa compreender como a coisa realmente funciona, como é que funciona essa coisa de moedas que o brasileiro não entende como é que funciona isso. A questão, por exemplo, quando os chineses eles abaixam muito essa questão o yuan, a sua própria moeda, os Estados Unidos protestam, denunciam formalmente, vai no FMI, faz barulho, fala que está errado, tal, etc. Mas venhamos e convenhamos, é uma prática nociva para a indústria dos outros países? Sim, é. Só que, o que esses países estão fazendo para seus próprios industriais? O que esses países estão fazendo para seus próprios comerciantes, para as fábricas internas? O Brasil. Como é que o comerciante hoje é tratado no Brasil? Como é que a pessoa que tem indústria, que tem fábrica é tratado dentro do Brasil? Como é que um chinês é tratado no Brasil? Como é que um brasileiro que produz na China é tratado na China? Ou melhor, né? Como é que um chinês é tratado na China? Então é isso que as pessoas precisam entender. Está na hora do Estado brasileiro parar de atrapalhar e começar a ajudar, porque a coisa não está ficando bonita não, gente. Está ficando complicada. E eu vou falar de novo, se o brasileiro pegasse e exigisse que o real fosse lastreado na riqueza brasileira, que o preço dos combustíveis fosse o povo brasileiro que definisse realmente o valor, especialmente o álcool, eu acho que o Brasil deveria encampar essa produção de álcool para valer, porque o Brasil é rico. Vocês precisam botar na cabeça que essa pobreza que existe no Brasil hoje, se você passa necessidade, isso é criado artificialmente. Você não nasceu para ser pobre. Você nasceu no Brasil, se bobear o país mais rico do mundo. Só que você é mantido na pobreza artificialmente. Do mesmo jeito que agora estão separando os homens das mulheres artificialmente. Isso é uma agenda. E você precisa entender que o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa para trás aqui. Eu acho que eu não deixei não. As anotações já estão aqui, tá tudo certo. Então é isso, meu povo. O brasileiro precisa entender que ele é rico, mas infelizmente mora em um país que ele é mantido pobre artificialmente. A China não encaro como culpada, os Estados Unidos não encaro como culpado. A questão está na hora do povo brasileiro olhar para a sua terra e ver que o Brasil é uma terra riquíssima, uma terra maravilhosa, e você fazer sua riqueza. E você começar a falar, não, está na hora de cobrar quase nada ou nada de quem tem indústria, fábrica e comércio. Para o comércio começar a ser aquecido, para o dinheiro circular de forma correta. Hoje o brasileiro, se ele for analisar a taxa tributária, a loucura que existe de imposto e o tanto que se carrega do Estado inchado,
o brasileiro hoje ele surta, ele tem que acordar. Porque é o seguinte, quando a coisa começar a ficar feia, mais grave, o Estado não vai socorrer ninguém, gente. Entenda isso, o Estado brasileiro hoje já está falhando miseravelmente em quase tudo. Então, eu vou continuar tentando alertar, e já tem outras séries que nós vamos começar a trabalhar aqui, para que vocês comecem a entender a realidade. Porque esse tipo de vídeo não é o tipo de vídeo que as plataformas gostam de impulsionar, mas é o tipo de vídeo que a população deve assistir e entender a realidade. Está na hora de vocês começarem a exigir que o povo brasileiro tenha riqueza de verdade, tenha acesso à sua própria riqueza. Eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.